Lucas 3, 22 diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Mas isto não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba. Você não precisa adorar uma pomba. Eu já vi pessoas que colocam um quadro na sala da casa, na empresa, um adesivo no carro, como se tivesse ali a presença do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo até pode estar ali, pode estar com você, mas não por causa daquela figura. Mas o Espírito Santo é comparado com uma pomba por causa da sua sensibilidade. Você já viu uma pomba como é sensível? Você vai ali na praça, ou em qualquer outro lugar que tem uma pomba, conforme você dá um passo na direção, ela logo vai embora. Não sei se você já teve a experiência de estar dirigindo, e uma pomba parada no meio da rua, e você fica até com medo de atropelar, mas você vai, e quando você já não consegue mais enxergar a pomba, ela some, ela tem uma sensibilidade muito grande. O Espírito Santo é sensível. Dependendo do que você fala, dependendo do que você assiste, dependendo do seu comportamento, você pode atrair a presença dele, ou você pode expulsar a presença dele. Você pode ser cheio, ou você pode se esvaziar. Você já viu pessoas cheias do Espírito Santo, que de repente, ela passa a ser crítica, ela passa a ver problema em tudo, ela começa a querer pôr defeito em tudo, ela vai se esvaziando do Espírito Santo, ela já não ora mais como orava, ela já não lê Bíblia mais como lia antes, ela já não frequenta as reuniões como frequentava, ela já não tem o coração ardente pela chama, pelo Espírito Santo como tinha antes, porque ele vai saindo, ela vai se esvaziando, de acordo com o que você fala, de acordo com o seu comportamento, com os seus pensamentos, com as suas ideias. O Espírito Santo pode cada vez mais te encher, ou ele pode cada vez mais se afastar de você. Lembra de Sansão? Sansão, ele já nasceu com o Espírito Santo. Olha que interessante, essa revelação o Espírito Santo não me deu de manhã, está me dando agora. Aleluia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas como ele habita hoje. O Espírito Santo vinha, você não tinha uma intimidade com o Espírito Santo, você dependia do sumo sacerdote uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que Sansão já nasceu com o poder de Deus, com a presença do Espírito Santo. Sansão era invencível. Sansão no Antigo Testamento representa o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Sansão é o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele veio para libertar o povo de Deus da escravidão dos filisteus, e ele vencia. Só que tem um detalhe: Sansão começou a brincar com o pecado. Sansão começou a ser submisso aos seus pais. Sansão começou a se engraçar com mulheres estrangeiras. Sansão começou a brincar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem à sua vida para você brincar com ele. O Espírito Santo, ele vem à sua vida para o nome do Pai ser glorificado através da sua vida. E a Bíblia diz que Sansão, resumindo a história, ele terminou a vida com seus 2 olhos furados. Sansão, aquele homem que era forte, que era invencível, agora ele cego com seus dois olhos furados, ele agora passa a fazer o trabalho de um jumento. Ele fica rodando e girando igual um jumento, para moer, para tirar o óleo da azeitona. Era o papel do jumento. Agora é Sansão que faz, o libertador, agora ele passa a ser escravo. O poderoso agora passa a ser humilhado, porque ele brincou com a presença do Espírito Santo. É muito sério, é muito sério. Então nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível, você precisa criar um ambiente, convidando, abrindo seu coração, para ele entrar na sua vida. Não é simplesmente assim, eu chego e ele desce, ele se manifesta, não. Você precisa criar uma atmosfera. Você precisa criar um ambiente. Qualquer autoridade aqui na terra,
Para você recebê-la, você precisa criar um ambiente. Vai ter a posse do próximo presidente. Tem todo um protocolo. Você vai receber um advogado. Aqui tem advogadas, eu não sei hoje. Mas quando eu trabalhava em escritório, eu lembro que as advogadas, elas andavam do escritório que eu trabalhava com uma saia ou um vestido na bolsa. Elas queriam trabalhar no escritório de calça, mas elas levavam a saia ou um vestido, porque na hora da audiência, ela não poderia comparecer na presença do magistrado de calça. Existe um protocolo. Você não pode chegar na frente do magistrado e dizer, cara, não. Tenha a linguagem correta. Assim também é com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes a gente leva a nossa vida de qualquer jeito. E aí, no domingo diz, eu vou na igreja. O culto já está rolando. 19h30. 10h30. O cara está no estacionamento. Chega no hall de entrada. Vai, Senhor. Vai no banheiro. Toma água. Depois vem um café. Aí chega ali na porta, eu vejo daqui. Aí conversa com o irmão. Aí não sei o que. Sabe, a gente faz igual Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim pegou qualquer coisa para levar para Deus. Abel não, Abel criou uma expectativa. Abel disse, tem culto, cara. Mas rapaz, hoje é segunda, mas tem culto domingo. Minha oferta já está aqui. Todo dia eu vou ver essa oferta 2 vezes por dia. Eu vou cuidar dessa oferta, eu vou limpar essa oferta. Eu vou apresentar a melhor oferta para o meu Deus. Caim, não. Caim, semana toda, tem jogo, tem Copa. Tem Zap, tem Facebook. Tem que postar, tem que ver quantos views. Tem que ver a curtida. Tem que gravar, tem que ganhar dinheiro, né? Se eu não cuidar da minha vida, quem cuida? Chega o dia do culto. Abel está naquela expectativa. O coração está ardendo. A oferta está na mão, aleluia, glória a Deus. E Caim, quando chega a hora do culto, diz, já viu aqueles adolescentes? Todo mundo aqui já foi adolescente, tem adolescente aí? Aqui não tem, mas na nossa época tinha uns adolescentes marrentos. Você estava falando e eles ficavam mascando chiclete. Abel está, lembra dessa aí? Dando aquelas risadas de cinismo para você. Já trabalhei muito com essa turma. Hoje aqui, graças a Deus, são todos homens de Deus e meninas de Deus. Aleluia. Mas na minha época tinha uns adolescentes marrentos. Eu imagino Caim assim, marrento. Todo de qualquer jeito. Vai lá para aquela ideia. Vamos lá. Tem que entregar isso aqui. Tá aí, Deus. Tá. E já é demais, hein? A Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta de Caim e nem o seu coração. Primeiro Deus não recebeu o coração. Primeiro Deus não recebeu Caim. E depois a Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta. Então preste atenção, não é assim. Sabe, irmãos, até a nossa oferta, uma vez, a minha esposa me deu uma lição muito grande. E olha que ela se converteu aos 19 anos. E eu nasci num lar cristão. Eu lembro que nós estávamos na cidade de Alfenas. Nós tínhamos uma programação lá na igreja. E quando estávamos saindo do hotel, ela disse, não tenho oferta. Você tem aí? Falei, tenho. Eu peguei assim do bolso qualquer nota e dei para ela. Falou, peraí, não, é para oferta. Falei, mas está aqui. Ela disse, não, mas essa nota não está bonita. É para Deus, tem que ser a melhor. Veja se você tem uma nota melhor. Falei, caramba, você me arrebentou agora, hein? Eu não esqueço, já faz, anos. Para Deus, criar expectativa. Você tem que criar expectativa pelo culto. Você tem que criar expectativa pela célula. Você tem que criar expectativa pelo ensaio do louvor, o ensaio do musical. Não é chegar no ensaio do musical, do louvor, da dança de qualquer jeito, não. Não é vir na reunião de líderes de célula de qualquer jeito, não. É para o Espírito Santo que você está fazendo, meu filho. Você não pode pegar a sua célula e de qualquer jeito fazer, não. Você tem que ungir, meu filho. Você tem que criar expectativa. Você tem que orar, você tem que levantar de madrugada. Você tem que interceder. E não é aquela coisa de dizer, eu vou orar e não ora coisa nenhuma. Tem que orar. Você quer que a sua célula se multiplique? Como? Você quer que seus filhos sejam salvos? Como? Você quer que a sua família seja curada? Como?
Qual o ambiente que você está criando? Qual a atmosfera que você está proporcionando para o Espírito Santo? É sério. O Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Vamos aprender mais com o Senhor Jesus Cristo sobre a importância do Espírito Santo? João 16, versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Tenho-lhes dito tudo isso, para que vocês não venham tropeçar, não venham errar, não venham pecar. Irmãos, deixa aqui abrir um parênteses. Você sabe o que é igreja? Você sabe de verdade o que significa igreja? Você sabe de quem é a igreja? Se você tem alguma dúvida, deixa eu te falar. A igreja não é do Isaac. A igreja não é do bispo Edir Macedo. A igreja não é do pastor Silas Malafaia. A igreja não é do apóstolo Valdemiro Santiago. A igreja não é do missionário R.R. Soares. A igreja não é do Papa. A igreja não é de nenhum padre, de nenhum pastor. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E a igreja é você, meu irmão. Isso aqui é santuário. A igreja é você. Não confunda a igreja com o CNPJ. Não confunda a igreja com a instituição terrena. A igreja, ela é espiritual. A célula é uma pequena igreja reunida em uma casa. Você vai terminar o culto. Não sei se você vai comer um pastel na nossa lanchonete, ou se vai em algum outro ambiente, com alguns irmãos da igreja, ou com a sua família. Mas se você chegar em uma lanchonete YZ, em algum fast food ou restaurante, está chegando lá naquele lugar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando você voltar para casa, preste atenção. Quando você abrir a porta da sua casa, está entrando na sua casa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você entra no quarto com a sua esposa, com o seu esposo, quem está entrando naquele quarto, deitando naquela cama, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem está se relacionando com aquela pessoa é a igreja se relacionando com a igreja. Quando você fala do João, da Maria, se é discípulo de Jesus, você está falando da igreja. Então o seu problema não é com aquele CPF, o seu problema é com o soberano. Você tem noção do que é a igreja? Então Jesus Cristo está dizendo para a igreja: eu vou contar essas coisas para vocês não tropeçarem, para vocês não errarem. Eu vou contar tudo para vocês, nos mínimos detalhes. O Senhor Jesus Cristo começa a relatar para os discípulos. O que ele vai falar? Ele diz assim: vocês serão expulsos das sinagogas. Por quê? Vai ser expulso por quem? A sinagoga não é o santuário? A sinagoga não é dirigida por um homem de Deus? Na cultura judaica, sempre pelo homem? A sinagoga é a igreja do Antigo Testamento. Também no início do Novo Testamento, a igreja primitiva começou a se reunir também em sinagoga. Paulo ministrava nas sinagogas, Pedro pregava nas sinagogas, uma igreja de séculos passados. Ele está dizendo: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando cultos a Deus. Não sei se você tem acompanhado, ou já acompanhou, já estudou a história do cristianismo nos últimos 2000 anos. Quantas pessoas já morreram, já foram queimadas vivas por pessoas da igreja. Mulheres que eram cheias do Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifestava de maneira extraordinária na vida de algumas mulheres. Elas eram consideradas por pessoas da igreja, da sinagoga, de bruxas, e eram queimadas. E elas faziam isso, eles faziam isso em nome de Deus. Pastor, mas isso é do século passado? Não, isso acontece hoje. Acontece hoje. Queimando não é com fogo, não é com gasolina, mas com palavras,
com olhar, com atitude, com rejeição, com indiferença, com falta de respeito, insubmissão. Ele está dizendo: vocês serão expulsos das sinagogas, das igrejas. De fato virá um tempo, quem os matar pensará que está prestando culto a Deus, mas não está não, está prestando culto a Satanás. 3, versículo 3. Farão essas coisas porque não conhecerão nem o Pai e nem a mim. Não conhece ninguém, estão na igreja, estão falando no meu nome, mas não conhecem o meu Pai e nem conhecem a mim. E estão fazendo essas coisas. Meu irmão, aqui está o cúmulo da ignorância. O que é a ignorância? É a falta de conhecimento de algum assunto. E nesse caso aqui, é a falta de conhecimento espiritual. É a falta de conhecimento espiritual. Quantas pessoas têm feito besteiras hoje, em nome de Deus, e não entende nada de Deus, não conhece o Pai, e nem conhece o Filho, e muito menos o Espírito Santo. E ele diz: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Ninguém aqui vai: oh Deus, eu não sabia. Não existe isso. Não existe isso. E ele continua dizendo: estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Isso aqui é uma reunião com os discípulos de Jesus. E ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Vocês vão ficar tristes agora, mas é para o bem de vocês que eu vou. Ele diz: se eu não for, o conselheiro, quem? Tem alguém aí? Quem? O conselheiro não virá para vocês. Quem é esse conselheiro? Espírito Santo, eu já falei no início. Quem é o conselheiro? Então Jesus está dizendo: a partir de agora, o Espírito Santo é mais importante na vida de vocês. Vocês vão precisar mais do Espírito Santo do que de mim agora. Sabe o que ele está dizendo? Vocês vão precisar mais de conselho do que de cura. Segura essa. Vocês vão precisar mais de intercessão por vocês, mais de direcionamento na verdade, do que de prosperidade. Do que de multiplicação, do que pão, do que peixe, do que comida. Vocês vão precisar muito mais de conselho, vocês vão precisar muito mais de intercessão, vocês vão precisar muito mais que vocês sejam guiados pela verdade do que tudo isso que eu fiz até agora. Agora deixa eu abrir um parênteses para a gente não pecar. Pai, Filho e Espírito são um só. Deus em 3 pessoas. 3 pessoas em uma. Deixa eu explicar melhor. Preste atenção. Você consegue ver o sol, pelo menos por uns 3 segundos? Se você tentar, você consegue. Coisa rápida, frações de segundo. Você vê rapidinho, surge aquela bola, depois você não aguenta mais. Mas você consegue. Então o sol, você consegue ver. Mas se você estiver aqui dentro durante o dia e lá fora um sol terrível, pela uma fresta de uma porta ou do telhado, você consegue também ver o sol, mesmo de longe. Você não está sentindo o sol, mas você consegue ver. E o cego? Como que o cego consegue ver o sol? O cego, ele consegue sentir o sol pela sua pele, pelo calor. O mesmo sol é visto de 3 maneiras. Não existe 3 sols, é um só. Os 3 conseguem, o mesmo consegue ser visto, consegue ser sentido pelo cego e consegue ser visto também, ou sentido a temperatura, mesmo você não estando debaixo dele. Como que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo?
você não consegue nem ver. Você não consegue, o pai você não consegue. Moisés, lembra de Moisés? O cara mais de Deus da Bíblia Sagrada. Mais de Deus. Se você estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver nenhum cara mais íntimo de Deus do que Moisés. Um dia Moisés se empolgou e disse: Deus, eu quero ver a tua face. Ele disse: você não aguenta, Moisés. Ele disse: eu quero. Ele disse: Moisés, se você ver a minha face, você vai morrer. A glória é muito grande. Aí ele diz: não, mas nem que eu morra. Eu quero ver a tua face. Eu imagino Deus falando: você não sabe o que está falando. Eu imagino Deus dizendo assim: Moisés, eu preciso muito de você na terra ainda. Você está conduzindo o povo, velho. Olha quantas pessoas estão te seguindo aí no deserto. Preciso que a minha promessa se cumpra. Eles precisam chegar a Canaã. Você vê a minha face, você vai morrer. Então não vai ver. Moisés insiste porque era íntimo de Deus, amigo. Aí Deus diz assim: então tá bom, Moisés, presta atenção. Vai para a fenda da rocha. Fica na fenda da rocha. Eu vou passar, preste atenção, eu vou passar. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Mas a face de Deus, Moisés nunca viu. O filho, você toca. Você tocou. Quem esteve aqui na época dele, quem pisou nessa terra, há mais de 2000 anos atrás, tocou nele. A Bíblia diz que a mulher tocou nas suas vestes. Ele tocava nas pessoas. O pai, você não consegue ver. O filho, você até toca. E o Espírito Santo, você nem vê e você nem toca, mas você sente. Uma só pessoa, você pode se relacionar com ela de 3 maneiras. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção. O Espírito Santo, o Senhor está dizendo: agora eu vou para aquele que me enviou. E vocês, se eu não, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Aí ele continua: mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, preste atenção. Ele quem? Ele quem? Vamos, gente, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz: do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe do mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas olha aqui, mas quando o Espírito da verdade vier, o Filho está aqui, ele está falando com os discípulos. Mas mesmo ele estando aqui, os discípulos não conseguem suportar tudo que ele tem para revelar a respeito dos céus. Imagina a agonia dos discípulos. O Senhor dizendo: eu tenho muito mais para te dizer. Ainda bem que eram só discípulos, não tinha discípulas. Porque você falar isso para uma mulher é uma tortura. Menina, eu tenho uma coisa para te falar, mas nem te conto agora. Pronto, acabou. Já era. Tormento, é ou não é? Cadê as mulheres? É assim ou não é? Então ele disse: olha, eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele diz o quê? Ele falará. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a... Não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E vai anunciar para vocês. Sabe, tudo aquilo que Jesus queria falar, mas nós não tínhamos condições de suportar, estrutura. Agora ele fala para o Espírito, e o Espírito revela ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Pensei que você ia aplaudir, dá glória a Deus. Aleluia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará ao coração de vocês. Olha aqui, ele glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará, conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é o quê? É meu, disse o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu lhe disse que o Espírito receberá tudo que é meu e o tornará conhecido a vocês.
Irmãos, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa sensibilidade para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Efésios 4:30: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele também fica triste. Você já imaginou você numa conversa, numa roda de amigo, numa reunião comendo uma pizza, e você começa a falar da igreja do Senhor Jesus Cristo? Você acha que o Espírito Santo fica alegre ou triste? Você acha que ele continua naquele ambiente ou ele se retira? É isso mesmo. Agora, imagina, eu viajei com Jessé para Jerusalém, Israel. Ficamos uma semana juntos no mesmo quarto, almoçávamos juntos. A gente só falava das coisas de Deus. Não entrou nenhum assunto da vida dos outros. Não entrou nenhum espírito de crítica para criticar nada, nenhum lugar que nós passamos, nenhum hotel, nada, nenhuma comida. Comidas até que ele não gostava, outras que eu também não gostava. Agora você imagina você num ambiente que você alegra o Espírito Santo, que não existe nada nesse ambiente, nessa conversa que venha entristecer o Espírito Santo. Você acha que ele vai embora ou ele vai cada vez mais se aproximando de você? Sabe o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se aproximar do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai se aproximar de você. Deixa eu fazer uma dinâmica. Vem aqui, Jean, rapidinho. Eu sou Deus, eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou quem, gente? Deus. Quem falou quem? Não, fala de novo. Eu sou quem? Estou representando aqui Deus. E o Jean é o? Jean é o? Não, Jean é o Jean. Jean é o Jean. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. O Jean, ele dá um passo na direção de Deus. Deus dá um passo na direção dele. Aí ele diz, eu vou me consagrar amanhã, eu vou ler Bíblia, eu vou intensificar a minha vida de oração. Ele dá mais um passo na direção. Aí Deus dá mais um passo. Ele sabe de uma coisa? Eu estou orando demais. Eu já fiz demais na igreja. Eu já fui líder de célula, já fui supervisor, eu já cantei no louvor, eu já ajudei o pastor muita coisa, eu já ajudei a construir isso aqui, já virei noites aqui, já trabalhei pra caramba, já doei muito. Sabe de uma coisa? Agora eu não vou orar tanto, eu vou entregar célula. Sabe de uma coisa? Eu já li a Bíblia ontem, hoje eu não preciso ler não. Eu jejuei 40 dias. Quem precisa jejuar é a Paulinha, a Maria, é o William, que nunca jejuou nem uma semana. Eu já jejuei 40 dias. Mas eu digo não, Deus é uma fonte inesgotável. Eu vou orar. Eu vou buscar mais da presença de Deus. Aleluia. Eu vou ler Bíblia. Eu quero mais de Deus. Eu vou evangelizar. Eu vou ganhar almas para Jesus. Aleluia, eu não vou perder nenhum culto. O culto está na minha agenda. A programação da igreja está na minha agenda. Porque a igreja não é do pastor, a igreja é do pastor dos pastores. Aleluia, aleluia. Eu vou jejuar sim, eu vou buscar mais sim. E aí o Espírito Santo vai entrando. E daqui a pouco ele está pulando cheio do Espírito Santo, dando glória. Aleluia, aleluia. E o povo chama ele de fanático, ele está voando nas nuvens de glória. Aleluia, aleluia. Ainda bem que ele pulou junto, senão eu estava na roça. É pesado ali. Esse disse. Glória a Deus. Já voltou para a academia, filho? Mas fecha a boca. Olha aqui. Preste atenção. Quanto mais você busca a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, mais ele se aproxima de você. Da mesma forma, Romanos 8,
26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda, olha que lindo, e aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos e de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo está intercedendo por nós. E aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos... O Espírito intercede por quem? Quem são os santos? Quem são os santos? Somos nós. Mesmo você corintiano, você é santo se já entregou a vida para Jesus. Mesmo em São Paulinos, se entregou a vida para Jesus, é santo. E tem santo que torce para os santos que não é santo. Brincadeira. Olha aqui, preste atenção, Ele intercede por nós. Sabe por quê, irmãos? Se Deus fosse responder à risca cada oração que a gente faz, talvez Deus já tinha matado todo mundo da sua família. Talvez Deus já teria matado o seu cônjuge, né? Sabe? Às vezes, se Deus fosse responder tudo que a gente pede, assim, nu e cru, nós estaríamos na roça. Mas sabe qual é o papel do Espírito Santo? Ele pega uma oração horrível, nossa, aquela oração que a gente mesmo tem vergonha de verbalizar. Ele pega essa oração e diz: Deus, Pai, não é isso que Isaac está pensando não. Sabe o que acontece? É que ele está muito ferido, ele está muito magoado, ele está muito, Senhor, decepcionado, Pai. Ele está precisando, na verdade, de um refrigério para a alma dele. Ele está precisando, Pai, só de uma pessoa para abraçar ele. Coloca alguém no caminho dele para dar um abraço que cura, um abraço que sara. Pai, não responde isso que ele está pedindo não. É isso que o Espírito Santo faz. Agora, você preste atenção, você tem um intercessor, você tem um consolador, e você vai lutar contra ele, você vai chatear o Espírito Santo? Se ele é uma pessoa e é sensível? Lógico que não. Agora, qual o papel do Espírito Santo hoje em nossas vidas? Primeiro, anote. Primeiro, vamos começar pela justiça. Primeiro, convencer as pessoas da justiça. O que é injustiça? O que é convencer as pessoas da justiça? É quando você se sente injusto, injustiçado. É quando alguém falha com você. É quando alguém pisa no seu calo. É quando alguém faz algo que você diz: poxa, mas eu não mereço que faça isso por mim. Eu sempre fiz o bem para a pessoa e agora está falando isso da minha pessoa. A Bíblia está dizendo que Deus, o Espírito Santo, vai convencer as pessoas da justiça. Ou seja, por mais que você queira convencer a outra pessoa, você nunca consegue. Porque é o seguinte, preste atenção. Quando uma pessoa está fraca, uma pessoa está vazia do Espírito Santo, ela não consegue ouvir você. Você fala A, ela entende B. Você sorri para ela porque está feliz em ter encontrado, ter revisto, ela acha que você está debochando dela. Vou dizer: oi irmão, estou com saudade de você, não te vi no culto. Ali, está vendo aí, ó, só sabe cobrar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que recorrer ao Espírito Santo, porque ele convence a pessoa. Consegue entender? Tem mulheres que não estão vivendo o melhor de Deus no seu casamento, tem homens que não estão vivendo o melhor de Deus no seu casamento, ou nos seus relacionamentos com seus filhos, porque ele está tentando convencer a pessoa da justiça. Toda hora está no: mas você está errado, você não pode fazer isso, mas você não sei o quê. E cada vez que ele fala, pensa que vai ajudar, a pessoa distancia mais ainda. Agora, se esse pai, essa mãe, esse cônjuge dobrasse o joelho e falasse: Espírito Santo, eu não dou conta. Não é assim que o Bragantino fala, né? Espírito Santo, eu não dou conta. É com o Senhor. Eu já tentei, mas não dá jeito. O Senhor sabe exatamente o que está no coração dele ou dela. Fala com ele, convence. Vai lá, Espírito Santo. Esse é o seu papel, convencer o homem da justiça. 1 de João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus
E que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo todo está sobre o poder do maligno. Quando que você se sente injustiçado? Quando o ódio é desproporcional. E olha, deixa eu te falar, você vai ser muito injustiçado. Porque a Bíblia diz que os dias são maus. Mas o que nós devemos, nós que somos de Cristo e que temos o Espírito Santo à nossa disposição, a quem nós devemos recorrer? Ao Espírito Santo. Porque você não convence, não consegue convencer, mas o Espírito Santo convence. Segundo papel do Espírito Santo, convencer o homem do pecado. Irmãos, eu sempre falo, não adianta querer apontar o pecado de ninguém. Não adianta. Você tem que orar pelas pessoas. Todo mundo sabe os pecados que tem cometido. Todo ser humano sabe onde erra, onde tem errado. Até o cachorrinho sabe quando ele erra, quando ele está fazendo errado. Sabe ou não sabe? Ele olha para você assim, meio manso, vai saindo de fininho. Um bebezinho sabe quando ele faz birra, quando ele faz coisa errada. Sabe ou não sabe? Todo ser humano sabe. Se você for apontar o erro, você vai afastar as pessoas de você. Você lembra do pai do filho pródigo? Você sabe que quando o filho chega para o pai e diz assim: pai, me dá parte da minha herança, vou tocar a minha vida, vou dar uma vazada aí, quero curtir a vida. Quando ele pede a herança para o pai, juridicamente, até hoje ele está totalmente errado. Totalmente errado. Ninguém divide a herança enquanto os pais estão vivos. Pode até fazer um testamento, mas geralmente não entrega. Ainda é o filho pedir. Mas você percebe no texto que o pai não questiona. Simplesmente, ele entrega a herança. Não adiantava questionar com o garoto. Ele já estava cego. Ele já estava com a cabeça feita. Só ia distanciar mais ainda, ia criar uma discussão. E quando ele se arrependesse lá na frente, ele ia falar: mas não tem jeito não, já briguei até com meu pai, já discuti. Então o pai entrega. Lá na frente, a ficha cai. Ele se arrepende. Vem a crise. Ninguém dá nada para ele comer. E sabe, o garoto cai em si e diz assim: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui passando fome. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra a terra. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata a mim como um dos teus trabalhadores. O pai nem respondeu. Porque ele estava também cego. Se o pai tentasse explicar: não, mas você continua sendo filho, não ia adiantar. Ele sabe aquela coisa que você está dando uma oferta para a pessoa, e a pessoa: não precisa, não sei o que, rapaz, pega logo, põe no bolso, pronto, final. Que é o cara que está com a cabeça dura, acha que ele não merece, não merece. O pai nem respondeu. O pai chamou os empregados e disse: novilho gordo, mata. Anel, roupa, sandália. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, gente, para de discutir, para de gastar energia, para de querer convencer sua família do pecado, para de ficar falando mal da cerveja do outro, para de ficar falando mal do cigarro do outro, para de ficar falando mal da maconha do outro, para de ficar falando mal das imagens do outro. Vai orar, vai falar com o Espírito Santo, apresenta para o Espírito Santo. Nós tínhamos uma família aqui, hoje eles servem aqui na cidade de Vargem, família Ferrini. E eu lembro que quando eles vieram à igreja, os filhos dele eram da igreja, o filho hoje mora em outro estado, era da igreja, e ele todo simpático, Ferrini, fizemos amizade, e eu sentia que ele queria me convidar para a casa dele, para um almoço, para alguma coisa, mas ele ficava meio sem graça e tal. Aí um dia o filho disse assim: sabe, pastor, ele quer que o senhor vá lá jantar, ele gosta muito do senhor, mas ele tem uma imagem desse tamanho na garagem. Eu falei: bobagem, não tem nada a ver, não tenho nenhum problema com a imagem dele. Aí acho que o filho falou, o cara ganhou coragem, me convidou. Eu cheguei lá e eu vi a imagem por diversas vezes. Era um pouco maior, mais alta que essa mesa.
passava pela imagem, jantava, comia, brincava, falava de Deus. Eu voltava, saía, a imagem estava lá, sem nenhum problema, nunca me ofendeu. Um belo dia eu cheguei lá, e a imagem não estava mais. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu estava na Marginal Tietê, meu carro tinha um vidro bem escuro, e tinha um coral na igreja, e aí o trânsito na Marginal parou, e aí quando eu olhei para o lado, tinha um irmão do coral, com a chaminé no berço. Eu falei, caramba, o cara está no coral e o cara é fumante. Por alguns segundos, a carne falou mais alto e disse, vou falar com o pastor. Que absurdo, no coral, no altar, fumando. Aí, o intercessor, o consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, qual o nome dele? Parabéns, qual o nome dele? Glória a Deus, aplauda aí. O Espírito Santo disse, Isaac, não, você vai orar por ele. Sabe o que aconteceu? Ele se libertou do cigarro. Está na igreja até hoje. Os filhos cresceram na igreja, casaram na igreja, já se formaram. E o pastor nunca soube que ele estava no coral e fumava. Então, para de confrontar as pessoas. Para de falar do pecado das pessoas. Para de querer que seu marido mude na marra. Para de ficar no ouvido da tua esposa. Dobra o joelho. É assim que eu luto as minhas guerras. Aleluia. É assim que eu luto as minhas guerras. Espírito Santo, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado. Eu não sei o que está no coração dele ou dela, mas o Senhor sabe. Espírito Santo, fala com o Pai, intercede por ele, gera cura, gera transformação, aviva outra vez, muda, Espírito Santo. Somente o Senhor pode fazer. Aí de repente você diz, uau, mudou. Porque o Espírito Santo é o papel dele. Não se intrometa no papel do Espírito Santo. Entendeu? E para a gente finalizar, o juízo. Deixei o juízo por último. O que é o juízo? O juízo é o dia que vem para todos nós. É o dia que a ficha cai. É o dia que você diz, se eu continuar fazendo tal coisa, vou me dar mal. Se eu continuar nessa prática, eu vou morrer a qualquer momento. Se eu continuar com essa atitude, vou acabar com o meu casamento. Se eu continuar com esse pensamento, eu sempre vou distanciar as pessoas de mim. E vou morrer sozinho. Se eu continuar fazendo tal coisa, a casa vai cair. É o dia do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já aconteceu com você alguma situação que você disse assim, alguém disse assim para você, ih rapaz, o fulano está chateado contigo. Você disse, comigo? Mas como assim? O que eu fiz? Ele disse que você fez uma brincadeira e que ofendeu ele. Você, mas como assim? Eu brinquei sim com ele, mas ele riu. Ele também brincou comigo e saiu feliz. Mas ele disse que está chateado. Ele está chateado. Ou seja, você ofendeu uma pessoa sem saber que estava ofendendo. 1 de João 2:1 diz, meus filhinhos, escrevo, olha o carinho de Jesus. Olha o carinho do Senhor Deus. Ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se tem uma coisa que Deus não espera da gente é pecado. Sabe por que Ele não espera? Porque Ele fez você imagem e semelhança dEle. Pecado é uma questão de caráter. Por isso que você não pode cometer o mesmo pecado todo dia. Por isso que nós estamos num processo de evolução, de santificação, de purificação.
Por isso que só no grande dia, a Bíblia diz que Deus vai nos dar um corpo glorificado. Não haverá mais pecado. Que lindo isso. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas ele diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, preste atenção, os céus estão de olho em você. Só que os céus estão de olho em você para santificar, purificar e aplaudir você. Mas as trevas também estão de olho em você. Só que as trevas estão de olho em você para te paralisar, para contaminar o seu coração, para levar você para o inferno, para levar você para as trevas. Mas se você der ouvido ao que o Senhor Deus escreve, ao que Ele está falando, aquele que nos guia em toda a verdade, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. E eu quero terminar dizendo, irmãos, busque a intimidade com o Espírito Santo. Busque a intimidade com o Espírito Santo. Se livre do pecado, da injustiça, do juízo. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele não quer destruir nem condenar você. Ele quer levar você para os céus. E olha, deixa eu terminar dizendo, Ele pode vir a qualquer momento. E não pense você que Ele vai voltar quando o mundo tiver um caos. Não. 1000 vezes não. Tem gente que está esperando a volta de Jesus no meio do caos. Covid, todo mundo morrendo, comunismo em alta. Não, calma, fique em paz. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 24, versículo 38, diz assim: Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, tranquilo, festa, alegria. Eles casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E já era, acabou o mundo. Estava todo mundo feliz, emprego a rodo, todo mundo casando, saía de um casamento e ia para o outro. Houve uma fase na igreja aqui que no domingo, no sábado, a gente às vezes fazia 2, 3 casamentos. Às vezes saía do casamento e ia para o outro, encontrava os padrinhos com a mesma roupa. Era um negócio de maluco. A Bíblia diz que nos dias de Noé, nos dias que antecedeu o dilúvio, era assim, se dava de um casamento para o outro, de uma festa para outra, todo mundo tranquilo, feliz, e o bobão lá do Noé pregando, construindo a arca, falando que ia chover, que ia vir o dilúvio, e todo mundo, ô babaca, ô bobão, pastor, fanático, todo dia na igreja, é célula, é jejum, é ler Bíblia, é agenda da igreja, a minha agenda, para com isso, não precisa disso, bobão Noé, fica aí. Noé entrou na arca, fechou. Por favor, senhor Noé. Já era, velho. Já era. A Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus Cristo será assim. Vai estar todo mundo tranquilo. Fique tranquilo com essas previsões que Jesus vai voltar. Não vai acontecer nenhuma dessas previsões. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem nem o Filho do Homem, nem o próprio Senhor Jesus Cristo sabe o dia e a hora que Ele voltará. Quanto mais profetas ou profetizas. Então fique tranquilo. O que você precisa fazer? Se preparar. Como você se prepara? Intimidade. Relacionamento profundo com o Espírito Santo. Deixa eu falar, se coloque de pé, por gentileza. Se por um acaso, ouça o que eu vou falar. Se por um acaso, você é uma daquelas pessoas que só vem à igreja, só frequenta, durante a semana, vida que segue, você não lê Bíblia, você não ora, você nunca jejuou, você nem sabia quem era o Espírito Santo. Deixa eu te falar, comece a falar com Ele hoje. Comece a falar com Ele hoje, feche seus olhos.
Aí onde mesmo você está, não precisa nem sair daí. Só feche os seus olhos. E se você é um daqueles que não se relacionava com Ele, fale você mesmo, diga: Espírito Santo, me perdoa pelo tempo de ignorância, me perdoa, mas a partir de hoje vai ser diferente. Eu quero te conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu quero viver aquela ilustração que o pastor fez ali com o Jean. Eu vou dar um passo na tua direção, e o Senhor, por favor, Espírito Santo, dê um passo na minha. Dia após dia, até um dia que nós vamos nos difundir. Nós vamos viver como um purê de batata, juntos e misturados, amalgamados. Eu quero mais, Espírito Santo. Talvez, Espírito Santo, algumas pessoas já perderam tantos relacionamentos, já criaram tantas confusões, tanto disse-me disse. Algumas pessoas, Espírito Santo, aqui nesse auditório, no campus online, na tentativa de ajudar um parente, um amigo, apontando o pecado, muitas vezes até sendo injusto, em vez de ajudar, atrapalhou. Em vez de gerar cura, gerou uma ferida ainda maior. Espírito Santo, a partir de hoje vai ser diferente.